Bem-vindos ao nosso primeiro estudo, Adoração através do louvor. Vamos começar com a palavra aleluia, ou seria aleluias. O que nós encontramos na Bíblia? Aleluia ou aleluias? Vamos entender o significado dessa palavra e alguns hinos ou músicas que contêm a palavra aleluias, nós vamos ver que é algo totalmente impróprio. Está escrito: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então, levando em conta, que Deus nos tolera, mas nos chama ao conhecimento. Vamos entender agora o significado da palavra aleluia e aleluias. Então, nós temos a transliteração hebraica aqui, que seria aleluia. Nós temos uma divisão aqui, né? Essa parte que está em amarelo seria louvai. Iá seria uma abreviação para a palavra Senhor, Deus, né? Então, o significado é louvado seja Deus. E o grande problema é quando a gente coloca no plural, é louvado seja deuses. Então, fica estranho, né? Porque na Bíblia nós não temos uma única citação que esteja escrito aleluias. Não tem. Mas há muitos e muitos hinos, músicas que falam no plural a palavra aleluia, tornando aleluias. Uma outra palavra que as pessoas não compreendem, muitas vezes, é a palavra louvar, louvor. Então, como nós podemos louvar a Deus? Louvar é elogiar, engrandecer. E nós podemos louvar a Deus com palavras, com cantos, com ações, com gestos, né? Então, embora dentro da música, dentro do canto, existam palavras de elogio, não propriamente podemos entender que a expressão louvor seja música. Então, muitas vezes a gente fala, vamos louvar a Deus, né? Aí as pessoas entendem, vamos cantar para Deus. Embora que naquele momento também Deus seja louvado com aquelas músicas, mas temos que entender que Deus é louvado em toda a nossa vida, em todas as nossas ações, em tudo que façamos, falamos ou cantamos. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então, dentro da adoração, nós louvamos a Deus. E aí nós devemos entender justamente que devemos entender de maneira espiritual, em espírito, de maneira racional, como diz Romanos. O livro de Romanos nos fala que devemos ter uma adoração racional a Deus. Então devemos entender as ações que estamos colocando dentro da adoração a Deus, para que não façamos por fazer. Então, de maneira breve, embora o slide aqui não esteja correto, não tenho como corrigir agora, mas há várias maneiras de louvarmos a Deus. Palavras, cantos, ações, no comer, no beber ou em qualquer outra coisa em que façamos, é um momento para Deus ser adorado, ou louvado, elogiado ou engrandecido. E aqui muitos não percebem que quando as músicas mundanas elas engrandecem, destacam a questão da bebida, diversão, o prazer que eles chamam de amor a pessoas ou objetos, eles não entendem que através dessa simples expressão de alegria com essas coisas, essas criaturas ou esses objetos, eles estão engrandecendo aquilo que está abaixo de Deus. E todo elogio é um louvor. Então, o povo de Deus ele não deve amar elogios, porque o único que é digno de elogios, de louvor e de glória é Deus. E a Bíblia fala também em Provérbios que o homem é provado pelo louvor, pelo elogio que recebe. Então, questão de todo louvor, na música ou em palavras, devem ser unicamente a Deus, nunca a sentimentos, pessoas ou objetos.
Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eis a grande questão. Muitas vezes podemos amar o mundo de maneira muito sutis, tirando aqui do foco da música mundana, dentro da música gospel, é enaltecido expressões de sentimentos, gestos, talentos musicais, e as pessoas muitas vezes levantam, aplaudem, se emocionam pelo cântico, pedem autógrafo. As pessoas passam a enxergar as pessoas que estão trabalhando no cântico como muitas vezes pessoas superiores. E aí é onde realmente entra a distorção da finalidade do louvor. Mas alguns podem dizer, não, eu acho que isso é um exagero. Eu acho que elogiar as pessoas não faz tanto mal, não, né? Então nós temos aqui a palavra louvor do hebraico, halal, né? Aleluia, né? Vem dessa origem também, que significa elogio, né? Então nós encontramos aqui que realmente a expressão elogio, ela tem uma raiz que é mais conotada para a palavra aleluia, que é algo definido para Deus, né? Nunca aleluia para um ser humano, né? Então quem deve ser louvado ou elogiado? É a mesma coisa. Já vimos nesse texto que nos é citado que adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque há tais que assim o Pai o procuram, né? Vamos analisar um pouquinho essa letra do hino 246 do Inário Antigo, que diz assim que só em Cristo encontrarás descanso. E já nessa outra parte aqui, sublinhada, diz, com Jesus tu hás de aprender a ser manso. Então nós vemos que o foco da letra aqui é para Jesus. A Bíblia diz que todo louvor que Jesus recebe, ele não recebe para si mesmo, mas ele entrega ao Pai. Então nós não vemos um problema em se louvar a Jesus, mas de vários anos para cá, houve-se uma concentração muito grande em tirar a adoração direta ao Pai dos hinos. Então nós vemos que há uma corrida muito grande para se louvar apenas a Jesus. Não vejo isso como um pecado direto, mas vejo isso como uma tendência de se esquecer o foco da verdadeira adoração. Então, Jesus falou, né? Devemos adorar ao Pai. Não vejo pecado em adorar Jesus, mas vejo uma tentativa de cada vez nos distanciar do foco da nossa adoração. O mundo vê Deus como um Deus tirano, um Deus cruel, né? Já vê Jesus como o Deus de amor, né? Então há essa questão de conotar a Deus alguém que nós não podemos se achegar a Ele. Enquanto a Bíblia nos diz, achegai-vos junto ao trono da graça. Jesus é o nosso intercessor. Ele fica entre nós e Deus. Devemos nos achegar a quem? Só a Jesus? Nós devemos ter intenção também de, ao louvar, como na própria oração que o Senhor nos ensinou, né? Pedi em meu nome, mas pedi a quem? Então nós devemos, ao fazer novos hinos, não se esquecer do foco da nossa adoração. Adorar o Pai em espírito e em verdade. E levando em conta que nós, desde o começo, colocamos que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas a cada dia nós devemos buscar a Deus em espírito e verdade de maneira mais aproximada, mais chegada. Essa outra estrofe aqui diz: tens descanso encontrado em Jesus Cristo? Permaneces pela graça que Ele te deu? Tens tu paz com teu Salvador bendito? Plenitude do Espírito de Deus? Nós encontramos aqui a colocação perfeita, né, do Espírito de Deus e não o Espírito Santo como terceira pessoa. Então os hinos antigos eles preservam uma essência mais correta de adoração. E essa questão dessa mudança em prevalecer o nome de Jesus na adoração foi algo novo que aconteceu. Eu não entendo tudo ainda sobre isso plenamente, porque Deus vai nos dando entendimento, mas devemos lembrar do Pai ao fazer novos hinos. Então devemos levar em conta a quem a música gospel está elogiando ou louvando. Temos que observar isso. E, na verdade, nós já temos uma definição. Nós vamos ver nos próximos estudos a origem da música gospel.
nós vamos ver que o significado dela não é tão simples como a tradução do nome. Louvar um hino não é correto. Louvar a Deus com um hino é correto. Quando nós virmos, observarmos, estivermos presentes quando uma pessoa falar dessa maneira equivocada, louvar um hino, nós não devemos martirizar a pessoa, né? Porque Deus, Ele coloca em sua palavra que nós não sabemos nem orar como convém, que Deus intercede com o seu Santo Espírito, com gemidos inexprimíveis a nosso favor. Mas vamos pegar esse entendimento e vamos buscar a Deus de maneira pessoal, cada vez mais verdadeira. E que a gente possa corrigir as nossas palavras e que a gente não venha pegar essas coisas simplesmente para corrigir pessoas. Vimos nesse estudo que louvar não significa unicamente cantar, né? Uma das formas de louvar é cantando. Curioso nisso tudo é que, enquanto Deus aguarda que os verdadeiros adoradores se manifestem, o mundo está sendo preparado com a falsa adoração para receber um falso Cristo. E assim nós vemos que a contrafação da adoração cada vez mais cresce. E Deus espera que o seu povo amadureça na questão da adoração. Enquanto o nosso povo é atraído pelas músicas gospel, nós vemos que esse mundo gospel, eles estão cada vez mais cumprindo a profecia aqui que está em 2 Timóteo. Eles não suportam a verdadeira doutrina. No entanto, o mundo parece que está cada vez mais repleta de adoradores. É um contraste muito grande, porque vemos aqui que virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias cobiças ou concupiscências. E essas cobiças, elas são expressadas justamente até através do gospel. Eles não querem nada com a lei de Deus, mas, no entanto, o gospel exalta ali sentimentos, dificuldades, que ali é o foco do louvor, é expressar suas dificuldades. Sucesso financeiro é o foco, Deus vai te honrar. A inversão aqui dos valores, né? Em vez de honrarmos a Deus, o foco é que Deus vai nos honrar. Deus vai ser fiel a você, não é mais que você deve ser fiel a Deus. Então, é uma inversão de valores. Na época que eu elaborei esse slide, estava bem no foco aqui essa música chamada Joia Rara, música gospel. E se você conseguir pegar o vídeo no YouTube, você vai ver ali que você tem um palco, você tem um show, você tem pessoas embaixo com as mãos levantadas, chorando, emocionada. E a letra dessa música fala: você é precioso, mais raro do que o ouro puro de Ofir. Usam partes das escrituras, mas ali realmente o que está falando ao coração são de pessoas que passam por crises emocionais e buscam algo para preencher o coração, e ali elas se sentem ali socorridas com a mensagem de autoajuda, focando só a parte que você é precioso, mas não chama a uma verdadeira conversão. Esse é o perigo da música gospel. Ela é comparada às drogas farmacêuticas. Ela não corrige os motivos, a causa da sua doença, apenas ela tenta amenizar os sintomas da sua patologia. Então esse é um estudo inicial, espero que vocês analisem, façam comentários, até correções que for precisa, para que eu possa até corrigir esse vídeo.